pessoal, tudo bem? Eu sou a Ferrabagno e nesse vídeo nós vamos falar quanto custou o meu intercâmbio econômico na Califórnia. Bom, muitas pessoas me perguntam quanto que eu paguei, quanto custou a moradia, quanto custou a passagem, quanto custou os 3 meses, 4 meses por lá. Nos últimos 5 anos eu tenho evitado falar de valores, porque é o que eu sempre digo, não tem sentido comparar com o que eu gastei, porque já se passaram 5 anos, o dólar hoje custa o dobro e a economia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é outra. Então não são valores mais reais, mas muita gente quer saber, quer ter essa curiosidade, quer ter um ponto de partida passando por isso e por esses meus valores. Então, ok, se vocês me venceram, eu vou fazer esse vídeo agora contando sobre isso pra vocês, quanto que eu gastei em cada um dos itens. Alguns valores não estão exatos, porque na verdade eu fui procurar as minhas faturas de cartão de crédito de 5 anos atrás para tentar reaver esses valores, e algumas coisas não estão exatas, mas eu tenho um valor aproximado e eu acho que já vai ajudar vocês. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês é assim, eu vou passar os valores aqui em dólar, a maioria deles. Só tem um valor que não vai ser em dólar, que é o valor de passaporte, porque a gente paga em reais e não tem como pagar em dólar. Por quê? Se eu falar em reais, tem uma diferença muito grande com o que a gente pagaria hoje, porque o dólar tá muito mais caro. Então eu falo em dólar e aí você converte esse valor em dólar pelo dólar que tiver a cotação quando você vê esse vídeo. E aí fica um valor um pouquinho mais aproximado da realidade, ok? Embora, claro, não vai ser o mesmo valor de aluguel e tudo mais, mas aproxima um pouco mais da sua realidade no dia que você estiver vendo esse vídeo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar para você fazer essa cotação, esse orçamento prévio desse intercâmbio econômico, é pensar no valor de passaporte e de visto. O passaporte, ele custa R$156, ponto. Então, mas eu não vou colocar ele na nossa conta de dólar, tá? O restante todo eu vou fazer a conta aqui na calculadora e vou mostrando pra vocês aqui do lado depois, né, na edição do vídeo. Então deixa eu pegar aqui minha anotação, a minha colinha, que eu não tenho tudo de cor, aqui, e vamos lá. Bom, passaporte então, R$156, é o único valor que a gente vai ter em reais. Depois, o nosso visto. Na época, e aí eu vou colocar todos os valores daquela época para não ficar misturando o valor real e antigo, foi $131, beleza? Visto. Aí depois você vai ter que pensar na sua passagem aérea. Na época eu paguei $850 por ida e volta. Eu voei pela Cooper Lines, então eu fiz escala no Panamá, sendo Guarulhos, né, porque eu sou de São Paulo, Guarulhos, Panamá, Panamá, Los Angeles, e Los Angeles, Panamá, Panamá, Guarulhos. E, bom, foi essa a minha passagem. Hospedagem, né? Eu aluguei um quarto individual numa casa com banheiro privativo e ela era ali em Los Angeles, pertinho da escola que eu estudava, ali ela estava uma reta da Calçada da Fama. Um quarto legal, ele devia ter mais ou menos uns 3 por 4 metros, mais ou menos. E eu pagava $600 por mês. Então eu fiquei em 3 meses e alguma coisa, mas eu vou fazer valor fechado para 3 meses para facilitar a conta, ok? Então $600 vezes 3, $1.800 a mais. Pera lá que eu fiz conta errada. 850 mais $1.800, ok. Até agora nós temos $2.785. Próximo gasto era com internet. A internet tinha na casa, mas era muito fraca. E como eu trabalho com montagem de sites, com marcas, eu trabalhava muito com Facebook, eu precisava de uma internet mais rápida para carregar os arquivos mais rápidos. Então eu tinha uma internet de 20 megas que eu pagava $30 por mês. Então são mais $90. Ok? Ônibus. Condução pública, né, no geral. Quando eu cheguei lá, no primeiro mês, eu comprei um monthly, que era um passe mensal, e eu gastava mais ou menos $75. Depois eu consegui fazer a carteirinha de estudante, e aí eu pagava menos da metade desse valor. E aí você vai me perguntar, como eu faço essa carteirinha de estudante? Como você conseguiu esse apartamento, né? Aliás, esse quarto? Bom, lá no Passo a Passo, Intercâmbio para Califórnia, eu tenho um capítulo só sobre transportes,
um outro só sobre moradia, onde eu explico como conseguir a moradia, os tipos de moradia. Eu peguei quarto individual com banheiro privativo, mas tem infinitas formas de moradia que você pode ver e como conseguir essa moradia também. Lá, e sem contar, eu estudei em Los Angeles, tem um estado inteiro da Califórnia para você escolher, e eu falo lá sobre 9 regiões que você pode escolher, as vantagens de cada uma, o preço médio de acomodação em cada uma delas para você ter uma noção, enfim, tá tudo explicadinho lá. E se você ainda não conhece esse passo a passo, né, esse material todo que eu desenvolvi para facilitar você a fazer a sua viagem, o seu planejamento, o seu orçamento, com os valores atuais e com as suas escolhas, sem precisar de agências, economizando, aqui na letra I tem um botãozinho, né, com a letra I dentro. Clicando nele eu te encaminho direto para a apresentação, né, no vídeo de apresentação desse material, que é bem legal, ok? Só clicar ali então. Bom, paramos no ônibus, né? Então eu colocar aqui mais 75 e mais 64, que foi o que eu gastei nos 2 próximos meses, juntando os dois, de condução pública. Próximo gasto é escola. E aí no orçamento tradicional de intercâmbio, o seu maior gasto acho que deve ser a escola. Nesse caso, pelos 3 meses foram $45 apenas, contando escola, matrícula e livros. Então, ó, mais $45. Até agora não temos nem $4.000. E aí, por fim, alimentação. Pessoal, na época eu devia gastar mais ou menos uns $50 por semana. Talvez não chegasse nisso, mas eu tô chutando um pouco pra cima. Talvez fosse uns $35, $40. Mas como eu não tenho esse valor, porque muita coisa pagava em dinheiro, enfim, eu não tinha esse valor, eu vou colocar pra vocês uns $50 por semana. Acredito que dê pra fazer em menos até, mesmo hoje, tá? Mas enfim, 50 por semana dá 200 por mês, em 3 meses $600, ok? Passeios. Poxa vida, passeios vai depender muito do que você vai querer fazer. Mas pra não falar que eu não coloquei nada de diversão, eu vou colocar um pacote que eu comprei na época e que eu pagava 5 passeios ao mesmo tempo, que era um dia de California Adventures, um dia de Disneyland California, um dia de Universal Studios, um dia no SeaWorld de San Diego e um dia que você podia escolher entre o zoológico ou o safari de San Diego. Então eram 5 passeios, 5 diversões clássicas que eu gastei mais ou menos uns $270 nisso, ok? Então a gente tem 5 passeios, alimentação, escola, condução pública, internet, casa, passagem aérea, visto, passaporte, ok? Então $3.925 para 3 meses, com uma vida básica, tá? Sem luxo, sem muito restaurante, aliás, sem restaurante inclusive, né? Qualquer coisa que você colocar mais de restaurante, talvez você gaste mais do que o que eu tô falando. E aí você vai me falar, mas Fê, como que faz essa alimentação barata desse jeito? Aonde eu vou conseguir dicas, né, dessas coisas todas? É o que eu falei de início, no passo a passo intercâmbio na Califórnia, eu conto detalhadamente, são 230 páginas, se não me engano, onde eu conto todos esses detalhes. Tem uma planilha onde vai ficar mais fácil de vocês fazerem essas contas, de acordo com as escolhas que vocês fizerem, a planilha já te dá o resultado do valor que você vai estar gastando. Mais dicas de compras, dicas de viagens para baratear. Nesse orçamento aqui, eu não falei pra vocês de viagem para Las Vegas, para São Francisco, para Santa Bárbara. Tem o passeio de San Diego, mas não tem o valor de gasolina, porque, dependendo do carro, vai gastar mais ou menos, enfim. Se você preferir de ônibus e de trem, enfim, tem várias opções. Então eu não entrei nesse mérito. Eu coloquei a parte mais básica. No meu intercâmbio, eu fui 2 vezes para Las Vegas, eu fui para Santa Bárbara, eu fui para San Diego, eu fui várias vezes para Santa Mônica, enfim, eu aluguei vários carros, eu fui 2 vezes para Universal, 3 vezes na Universal, 2 vezes na Disneyland. Então, claro, eu gastei mais, mas esses são valores básicos da minha época, dos meus valores, para uma viagem mais simples, o básico do básico, porque aí começa a ter variações que são muito mais pessoais. Então, deu $3.925, dólares, que na época, o meu dólar daquela época daria mais ou menos R$7.000. Hoje, é claro que isso não seria a mesma coisa. Quer ver? No dólar atual,
3.925 vezes um dólar de 3,20 mais ou menos, está dando 12.600. Ainda assim, com relação, isso já está incluindo até passagem aérea, né, visto, passaporte, aliás, passaporte, visto, minto, está incluído visto, passaporte não. Comparado ao que você tem num orçamento tradicional de intercâmbio, é muito mais barato. E é por isso que, né, todo mundo tem interesse em entender como é que eu fiz isso. E é por isso que eu tenho uma série também de 4 vídeos, que eu tenho o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E o vídeo de apresentação do passo a passo, onde eu esmiuço e deixo bem detalhado tudo para vocês. Bom, eu espero que esse vídeo tenha matado a curiosidade de vocês, de saber quanto eu gastei, de como foi essa minha experiência. Mas eu volto a lembrar, são valores de 2010, não são valores atuais. E isso é muito importante você ter na mente, porque o seu valor para 2015 e 2016 vai ser um pouco maior, não tem jeito. Tem inflação, economias diferentes, 5 anos se passaram. Mas não é nada de absurdo que, nossa, mudou demais, dobrou os valores. Não é isso, ok? Mas é importante saber que você não vai gastar exatamente a mesma coisa que eu gastei. Se você tiver alguma dúvida desses valores que eu falei, que eu possa responder aqui nos comentários, pode deixar aqui embaixo que a gente vai conversando. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar aqui no joinha para me ajudar a divulgar. Se você não se inscreveu no canal ainda, não se esqueça que aqui dentro do vídeo tem o botão escrito assine, ou se você estiver no YouTube, tem o botão escrito inscreva-se aqui do lado. Clicando em qualquer um deles, você se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, ok? Então é isso, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!